caso, que é o terceiro caso aqui, é ligação polar e molécula polar. Porque quando a ligação é polar, tu espera que a molécula também seja. Pois bem, isso dá certo para o caso da água. Claro, no caso da água, por quê? Porque a água faz um ângulo. A diferença de eletronegatividade, H2.1, oxigênio 3.5, diferença 1.4, naturalmente o O vai ficar negativo e os Hs ficarão positivos. Então, a ligação é polar. E a molécula? Vai depender desses dois vetores. Ora, vetor que vai do mais para o menos, nesse caso, é um vetor em ângulo. Porque aqui existe o famoso ângulo de 104,5 graus. Esse ângulo impede completamente que haja anulação. Então, as moléculas angulares são polares. A água ser polar vai ser fantástico. A água do mar sendo polar e o óleo sendo hidrocarboneto apolar, vai acontecer o quê? Vai acontecer que água polar com óleo apolar não percam os próximos capítulos, que eu vou explicar. Bom, a mesma coisa no cloreto de enxofre. Enxofre tem eletronegatividade 2.5, cloro 3.0, então é polar, aonde o cloro é negativo. O cloro é negativo e o enxofre é o positivo. Portanto, ligação polar, espera-se que a molécula também seja polar. O vetor para cá, o vetor para cá, vai dar uma soma de vetores, a soma dos momentos dipolares, o momento dipolar. Claro, as ligações polares vai resultar em molécula polar se a soma dos vetores que vão, no caso do centro para as extremidades, de uma situação angular, der diferente de zero. Se o vetor, o momento dipolar resultante for diferente de zero, a molécula é polar. É o caso das moléculas angulares. Porque esses dois vetores não se anulam. As ligações são polares e a molécula também é. O que seria normal? Anormal é quando a ligação tem polos e a molécula não tem, cara. Então, prestar atenção nas moléculas híbridas sp, do berílio e do carbono, com duas duplas ou com tripla. Prestar atenção nas moléculas híbridas sp2, que da hibridização do bório do alumínio e do carbono no etileno, que são estruturas em 180 graus, planas. Isso faz com que a ligação polar dê molécula apolar, porque nesses casos há momento dipolar resultante igual a zero. Muito bem. Bom, agora temos o caso das moléculas piramidais. Tranquilo. Entre N e H, N eletronegatividade 3, H 2.1, portanto, a eletronegatividade é maior para o N, 3 vezes negativo, criando 3 dipolos. O primeiro dipolo é este, cujo vetor vai do mais para o menos, o segundo vetor é este, o segundo vetor, que é originado do dipolo. E o terceiro é esse. Novamente, se eu tiver uma pirâmide onde as minhas falangetas são os Hs e a minha mão seja o nitrogênio, se eu espetar uma flecha ou qualquer coisa no sentido dos meus dedos, a resultante será subir a minha mão. Então, nesse caso também, eu tenho um momento dipolar resultante diferente de zero. Então, a ligação é polar e a molécula também é polar, o que seria natural, tranquilo. No caso do cloreto de fósforo, o cloro é 3.0 e o fósforo 2.1. Portanto, o cloro é que é o negativo. Nós vamos então ter 3
dipolos. O dipolo desse cloro para esse H, indo do mais para o menos, o dipolo do P para o Cl, indo de mais para o menos, e o dipolo do P para o Cl, indo de mais para o menos. Nesse caso, seria o contrário. Se a minha mão for puxada de acordo com a direção dos meus dedos, claro que a minha mão vai sair do lugar. Haverá uma resultante que leva a minha mão para baixo. O interessante, perigoso, é quando tu tiveres moléculas tetraédricas, devido à hibridização sp3 do carbono. Moléculas tetraédricas, hibridização sp3, moléculas tetraédricas, hibridização sp3, diferença: 4 átomos iguais, x4. E átomos diferentes, CXY. O X seria o H e o Y seria o cloro. Tá bom? Bom, pode ser 3Hs, 2Hs ou 1H e o restante cloro. Se tiver átomos diferentes no tetraedro, a ligação será polar. Haverá resultante diferente de zero. Quer ver? Entre C e H. Entre C e H, o vetor vai para o C, que está no centro, porque o H tem menor eletronegatividade, o C tem maior, fica negativo. E o vetor vai para o negativo. Então, flecha para dentro, flecha para dentro, flecha para dentro. Tá bom? Agora, entre o C e o Cl, vai estabelecer-se um dipolo entre o C e o Cl. Só que quem vai ser negativo agora será o Cl. Então, tu terás um vetor para fora. Lembre-se que momento dipolar é uma grandeza vetorial. E a soma desses 4 vetores, nitidamente, 3 empurrando para dentro e 1 puxando para fora, vai ter uma resultante. Portanto, vai ser molécula polar. A molécula tetraédrica polar, desde que não exista unanimidade em torno do carbono. E o que dizer do clorofórmio? Mais ainda. Entre o C e o H, o C é mais eletronegativo, então tem um vetor puxando para dentro. E o Cl é mais forte que o cloro, puxa o par eletrônico para si, pronto. Então, tu terás um vetor para dentro e 3 para fora. Evidentemente, tu terás uma resultante mais ou menos assim. Tá certo? Pois é. Então, agora nós sabemos quais são as moléculas apolares, as moléculas de substância simples, só átomos iguais, moléculas apolares, as substâncias que, apesar de terem ligações polares, se anulam os vetores, os momentos dipolares se anulam. Por quê? Porque são, pela sua geometria linear, os vetores são opostos. Ou porque são moléculas planas triangulares e os vetores também se anulam. Bom, moléculas tetraédricas têm o tipo com átomos iguais, que é do tipo ligação polar, molécula apolar, dá 0 a soma dos vetores, ou com H ou com cloro. E o último caso, que é o mais esperado, ligação polarizada, molécula polar, porque os vetores em ângulo não dá para se anular, nem puxando para dentro, nem puxando para fora. Da mesma forma, as piramidais, não dá para anular. 3 vetores que sobem ou 3 vetores que descem não se anulam. Mas a molécula tetraédrica com átomos diferentes não se anulam. Por quê? Porque sempre haverá gente que puxa e gente que empurra numa situação de 109 graus e 28 minutos. Gostou? Eu adorei. Estamos vencendo uma etapa super trabalhosa. Totti, ao seu dispor.